pessoal, estamos aqui para mais um episódio das Pílulas Ágeis, episódio 4. E eu sou a Suverre, idealizadora da Digitalmente Livre e fundadora do ALC Nature. E eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre aprendizagem ágil, ALC, cultura intencional, confiança, autodireção e vários outros temas que estão ligados com essa forma de entender e de vivenciar a aprendizagem e as relações humanas. Desde o último episódio, eu começo a perceber que as coisas estão saindo do meu controle. Isso pode ser uma coisa positiva, dependendo do ponto de vista, né? Porque eu falei da confiança, da entrega, mas essa entrega e essa falta de controle sobre as coisas que estão acontecendo a partir dessas pílulas também me geram um certo incômodo, uma certa apreensão. Mas vamos em frente aí, porque quando as coisas começam a sair do controle, na verdade, é quando surgem as oportunidades para elas florescerem e, sei lá, expandirem, enfim, né? A gente atrair mais pessoas e pensar em coisas não tanto dentro da caixinha. É nesse sentido que eu tô tentando dizer para vocês que eu tô começando a sair do controle, porque eu tô procurando sistematizar ao máximo os episódios e ser metódica e pedagógica, mas isso é quase impossível, né? Principalmente nessa forma de aprender que contempla mesmo o caos, né? E o improviso, vamos dizer assim, nas relações e nas situações. A gente não fica tentando prever o que vai acontecer, a gente vai e traz o que está acontecendo no momento, que a gente está sentindo e vai construindo esse novo saber. Então, hoje aqui, como previsto, eu vou falar sobre a árvore ágil, que é uma espécie de modelo educacional que os ALCs trabalham, utilizam para nortear as ações e a forma de conduzir, né, as relações nesses espaços, nesses ambientes. Vale ressaltar também que o ALC não precisa somente ser um espaço físico, é também uma intenção. Aonde estamos reunidos já é um centro de aprendizagem ágil e assim a gente tem vivenciado esse ano todo aí de 2019 com essas experiências, né? Onde pessoas e lugares se disponibilizam a transformar por um dia ou por alguns dias esse espaço num centro de aprendizagem ágil e a gente estabelecer acordos e as trocas da forma como elas acontecem. Mas, então, vamos aqui começar aí a explicar essa metáfora da árvore ágil. Eu dividi esse episódio, esse tema em 2 episódios, porque eu acredito que tem muita coisa importante aqui para falar para vocês. Então, a gente já sabe que o solo, né, onde essa árvore vai brotar é a confiança. E as 4 raízes, vamos dividir assim, tá? A gente tem o solo, que é a confiança, a gente tem 4 raízes, 12 galhos e infinitas possibilidades para folhas. Eu não vou ficar muito tempo aqui falando sobre as raízes. Eu falei sobre as 4 raízes no primeiro episódio, quando eu falei sobre os princípios fundamentais, que são o ciclo ágil. Aprender é natural, a gente aprende o tempo todo, em qualquer lugar. As pessoas aprendem melhor quando elas podem tomar as próprias decisões e quando elas estão numa cultura que apoia a autodireção. E a outra raiz é o que mesmo, gente? A autodireção, que eu já gravei um episódio para falar sobre isso. Então, o ciclo ágil vai ter um episódio só para ele e esse entendimento de que as pessoas precisam ter autonomia para fazerem as suas próprias escolhas. E assim, quando elas se envolvem em uma temática de estudo, elas se aprofundam naquilo com muito prazer, com muita gana, né, de conhecer aquilo, porque é algo vital, é uma necessidade, é uma curiosidade muito intrínseca daquela pessoa. E aí, se o espaço, se o ambiente, ele favorece, estimula e apoia, essa pessoa vai longe, né? Vai conseguir desenvolver habilidades e talentos incríveis, porque estão alinhados com
a própria essência dela. Já falamos sobre o solo nutritivo da confiança, já falamos sobre as raízes e agora o que está sobre a terra, acima da terra é o tronco, né, que representa a comunidade, né, que se fortalece quanto mais essas raízes se tornam profundas e esse solo da confiança mais nutritivo e essa árvore vai ficando mais frondosa e com um tronco mais largo, né, mais abrangente. E aí a gente tem os 12 galhos, que são os princípios orientadores. Agora, para falar sobre os galhos, eu vou ter que usar uma colinha aqui, senão vai ser um pouco difícil para mim lembrar de todas as coisas. E eu quero parafrasear uma frase que está lá no site do ALC, do edulearningcenters.org, que explica isso assim. Os galhos retratam os princípios orientadores que usamos para traduzir teoria em prática e ideais em ações. Não adianta a gente ficar na teoria e nos ideais. A gente precisa de princípios, de exemplos, de formas que norteiam as nossas ações, que estabelecem esses acordos para que a nossa comunidade, como eu disse, para que a nossa árvore cresça e seja forte o suficiente. Não existe uma ordem sequencial para se falar sobre esses princípios orientadores, então eu escolhi essa ordem. O primeiro deles que a gente vai falar é sobre agilidade. Isso quer dizer que todas as ferramentas práticas que a gente utiliza, elas são flexíveis, adaptáveis e fáceis de serem mudadas. Existe um risco quando a gente também tem muita flexibilidade e as coisas ficam sempre se transformando. E isso gera um pouco de confusão e dificuldade numa organização para acompanhar tantas mudanças. Então, apesar de ter toda essa flexibilidade e essa facilidade de lidar com as mudanças são feitas aos poucos e a gente passa por períodos de experimentação da mudança proposta. Assim a gente atesta se aquela sugestão foi funcional e trouxe resultados ou não. Isso é muito interessante de acontecer e a gente utiliza de uma folha, que é uma ferramenta que eu já estou adiantando aqui, mas que trabalha um pouco alinhada com isso, que é uma ferramenta que eu adoro, que é o quadro de maestria comunitária. Mas eu não vou falar sobre ele aqui, eu vou falar sobre mais um galho, mais um princípio fundamental, que são os jogos infinitos. E daí, como eu disse que as coisas estão saindo do meu controle já, eu me lembrei de um livro do John Huizinga, que é Homo Ludens. Então, ele fala muito sobre isso, né? Do jogo como uma expressão do próprio universo, da própria natureza, o quanto que quando a gente está jogando, a gente traz uma autenticidade de como a gente reage naturalmente às coisas. Vale ressaltar que não é no sentido de jogos competitivos, aqui não se trata de ganhar ou perder. A gente está trabalhando aqui com jogos de integração e de autonomia, de participação, jogos que possam integrar as pessoas e entender, por exemplo, essa forma de mudar as regras e acordos de forma coletiva também é como um jogo, né? Quais são as regras do jogo que a gente tem na nossa organização coletiva? Próximo princípio é agência amplificada. Eu gosto muito desse nome, agência amplificada. A agência amplificada, ela quer dizer que todo mundo, todas as pessoas dessa comunidade são responsáveis por zelar e garantir de que todo mundo está realmente livre para tomar as suas decisões, para colocar as suas opiniões, para garantir de que todos estejam sendo ouvidos. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esse papel de dizer, de se colocar, de se ver como peça-chave importante para que essa organização aconteça e também zelar por aqueles que se sentem não representados e o que a gente pode fazer enquanto grupo para melhorar
para que todas as pessoas realmente se sintam acolhidas, contempladas e que tenham essa voz e essa atuação na construção desse coletivo. Estamos encerrando aqui o 4º episódio das Pílulas Ágeis e eu quero agradecer a você que está aí me acompanhando e agradecer os feedbacks que o pessoal está trazendo, aos comentários, às perguntas. Isso é muito importante para enriquecer a qualidade desses episódios. Eu gostaria de dizer aos meus amigos aí, videomakers e um pouco mais cricas aí com a qualidade dos vídeos, que eu não sou youtuber, eu não sou cineasta. O meu compromisso aqui é com os conteúdos que eu tô trazendo. Eu vim aqui como facilitadora ágil, compartilhar esses saberes, essas referências, e a cada episódio eu vou trazer referências e materiais complementares aí para você continuar se aprofundando nesses estudos, nesses novos conhecimentos. A gente tem 2 formatos para esses episódios. Um deles é pelo YouTube, através do canal da Digitalmente Livre, e o outro formato é via podcast aí, eu tenho um canal da SoundCloud. Então, eu vou compartilhar hoje aqui nas referências do canal da SoundCloud, que eu tinha esquecido de contar para vocês do YouTube, que tem esse formato, e também trazer outras referências. Eu trouxe um texto aqui, escrito pela Débora Imada, uma facilitadora ágil também da nossa rede brasileira, e ela escreve um texto assim de uma forma bem simples e uma tradução livre do site sobre a árvore ágil. A outra indicação eu falei aí, que é o Homo Ludens, é um livro do John Huizinga, eu vou deixar tudo escritinho aí bonitinho para você poder achar o livro. É uma coisa que veio assim no meio da gravação, não estava no roteiro essa indicação. É o canal do SoundCloud e acho que é isso para hoje. E se você ainda não entrou lá no site agilelearningcenters.org, o site da rede internacional, por favor, que vão lá e acessem lá todas as informações. Tá certo? É isso aí, pessoal. Um beijo, nos vemos no próximo.